Olá, mulheres! Aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos continuar a gravação do áudio do livro Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. Vamos dar continuidade ao capítulo de número 1, Como Não Ser Guiado pelos Seus Sentimentos. O sentimentalismo. O termo sentimentalismo é usado para descrever uma tendência de depender ou de dar importância excessiva à emoção. Em geral, ele é definido como uma demonstração excessiva de emoção. O emotivo é alguém cuja conduta é governada pela emoção em oposição à razão. Uma missão ou atribuição que sempre dou aos que frequentam meus seminários sobre esse assunto é que leiam um livro de provérbios e descubram todos os versículos ali contidos que comparam a emoção com a sabedoria. Ao fazer isso, eles geralmente aprendem que uma das diferenças entre sabedoria e emoção tem a ver com o momento adequado. A sabedoria espera o momento certo para agir, ao passo que a emoção sempre exige ação imediata. O sentimentalismo é impulsivo. Ele exige a ação imediata, enquanto a sabedoria olha adiante calmamente para determinar como uma decisão poderá afetar o futuro. As emoções só se preocupam com o que está acontecendo no momento. Quantas vezes você disse ou fez algo no calor da emoção e depois, mais tarde, se arrependeu profundamente por essa atitude impulsiva? Ah, se eu pelo menos tivesse ficado com a boca fechada. É impressionante o estrago que pode ser feito a um relacionamento pelo rompante emocional de alguém. Certa vez, quando eu estava tentando aprender a controlar a minha boca e a não responder mal a meu marido, fiquei tão emotiva que o Senhor teve de me dizer: Joyce, já chega. Não diga mais nenhuma palavra. Saí da sala apressadamente, corri pelo corredor e me tranquei no banheiro. Eu estava tão irritada que enterrei meu rosto em uma toalha e gritei dentro dela. Às vezes, as fortalezas da nossa carne se tornam tão arraigadas que é preciso uma atitude muito determinada para derrubá-las. É por isso que precisamos aprender a lutar contra nossas emoções indisciplinadas e submetê-las à vontade de Deus. Combatendo as emoções. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas 2:21. A princípio não será fácil vencer as emoções, nunca é. Quando você e eu começamos a romper algum hábito em nós, inicialmente temos uma luta em nossas mãos. Temos de lutar dentro de nós mesmos, clamando a Deus: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. É tão maravilhoso saber que o Espírito Santo está sempre conosco para nos ajudar o tempo todo. Se você sabe que se entregou a algum mau hábito, como, por exemplo, comer de forma emocional, quando se sentar à mesa, você precisará dizer a si mesmo: Espírito Santo, ajuda-me a não comer demais. Em um restaurante onde todos em sua mesa estão pedindo sobremesa e você sente que está começando a vacilar, pode clamar dentro de você: Espírito Santo, ajuda-me, ajuda-me. Descobri se eu depender da minha carne apenas por meio da força de vontade absoluta ou da determinação, vou falhar sempre. Mas se estiver determinada a resistir à tentação, clamando pelo poder do Espírito Santo, encontrarei a força de que necessito para ter sucesso. Descobri que o Senhor não vai fazer tudo por nós nesta vida. Não podemos simplesmente encontrar alguém para impor as mãos sobre nós e orar para que sejamos libertos daquilo que nos escraviza. Há uma parte que precisamos fazer com a nossa mente e a nossa vontade. É necessária uma combinação de fé e ação. O apóstolo Paulo disse que não anulava a graça de Deus. Ele queria dizer que não esperava que Deus fizesse tudo para ele sem que ele também fizesse sua parte. Deus nos dá a capacidade de fazermos o que precisamos fazer, mas precisamos escolher a ação certa. O escritor do livro de Provérbios nos diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Provérbios 4:7. Em outras palavras,
precisamos ser capazes de ver além das mentiras de Satanás que ele diz à nossa mente e dos sentimentos que ele desperta dentro de nós. Precisamos manter nossos olhos na palavra de Deus e fazer o que ela diz, não o que o inimigo nos faz ter vontade de fazer. Se você quer ser uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, terá de aprender a ser guiado pelo Espírito e não pelas emoções. Sempre que uma emoção surge dentro de mim, eu a avalio para ver se está alinhada com a palavra de Deus. Se não está, o Espírito Santo revela isso a mim e eu resisto a ela. É assim que lutamos contra nossas emoções, usando nossa vontade para tomar a decisão de seguir a palavra de Deus e não os nossos sentimentos. Sem emoção. Alguém sem emoção é incapaz de demonstrar emoção. Alguém que não sente emoção ou que sente pouca emoção. Muitas vezes, quando as pessoas foram magoadas profundamente no passado, elas desenvolvem um coração duro em seu interior e levantam muralhas altas do lado de fora para se protegerem. Elas podem ter os mesmos sentimentos que os outros, mas são incapazes de demonstrá-los. Às vezes, podemos ter sido tão machucadas que acabam endurecidas e incapazes de sentir qualquer coisa. Em ambos os casos, há necessidade de cura. Emoções endurecidas e desenfreadas. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Efésios 4, 16, 17 a 19. O Senhor chamou minha atenção para essa passagem sobre os incrédulos e me mostrou duas coisas a respeito dela. Em primeiro lugar, ela diz que os incrédulos estão tão endurecidos que se tornaram insensíveis. Eles vivem segundo os seus sentimentos em sensualidade e carnalidade. Enquanto eu meditava nessa afirmação, o Senhor me mostrou que essas pessoas não estão fazendo o que deveriam estar fazendo com seus sentimentos. Deus nos dá sentimentos para um propósito e um uso específico na nossa caminhada com Ele. Essas pessoas foram endurecidas a tal ponto que não conseguem usar seus sentimentos para o fim correto. Satanás as levou para uma área onde estão vivendo uma vida desordenada e fazendo tudo o que tem vontade de fazer. Qual é a filosofia do mundo hoje? Se você se sente bem, faça. Você e eu, porém, não devemos viver assim. Jesus e as emoções. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4,15. De acordo com esse versículo, Jesus sentiu cada emoção e sofreu cada sentimento que você e eu sentimos, mas sem pecar. Por que ele não pecou? Porque não cedeu aos sentimentos errados. Ele conhecia a palavra em cada área da vida porque passou anos estudando antes de começar seu ministério. A Bíblia diz que quando criança, Jesus crescia e se fortalecia no Espírito, enchendo de sabedoria. Lucas 2,40. De modo que por volta dos seus 12 anos, ele achou que estava crescido bastante para ir ao templo em Jerusalém e tratar dos assuntos do seu pai. Mas ele ainda teria anos de treinamento antes de ingressar em seu ministério de tempo integral. Você e eu nunca seremos capazes de dizer não aos nossos sentimentos se não tivermos dentro de nós um conhecimento firme da palavra de Deus. Jesus tinha os mesmos sentimentos que nós temos, mas ele nunca pecou, cedendo à pressão deles. Quando alguém me magoa e me sinto irada ou angustiada, é um enorme consolo para mim poder erguer o meu rosto, as minhas mãos e a minha voz ao Senhor e dizer: Jesus, fico tão feliz porque tu compreendes o que eu estou sentindo neste instante e porque não me condenas por me sentir assim. Não quero dar vazão às minhas emoções. Ajuda-me, Senhor, a superá-las. Ajuda-me a perdoar aqueles que me fizeram mal e a não desprezá-los, evitá-los ou procurar retribuir-lhes pelo mal que me fizeram.
Ajuda-me a não viver debaixo de condenação por pensar que eu não deveria estar me sentindo assim. Não se trata de apenas pensar, eu não deveria estar me sentindo assim. Trata-se de clamar a Deus e agir segundo o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Gálatas 5:23. Você e eu não temos de nos sentir condenados porque temos sentimentos negativos. Jesus nos compreende. A principal preocupação dele é que cheguemos ao ponto em que seremos como ele, humildes, gentis, mansos e modestos. Ele quer que desenvolvamos a compaixão, a compreensão e a sensibilidade de coração. Pelo fato de eu ter sido muito machucada na minha infância, desenvolvi um coração duro e construí altas muralhas ao meu redor para me proteger, assim como fizeram aquelas pessoas que mencionei. Eu me tornei dura e enrijecida por dentro, mas aprendi e ainda estou aprendendo que qualquer tipo de personalidade, por mais ferida que tenha sido sofrido, pode ser apresentada e projetada de uma maneira mansa e suave. Independente de quais sejam as nossas experiências passadas ou nossos sentimentos presentes, devemos ser compassivos com os outros. Devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também devemos chorar com os que choram. Romanos 12:15. Uma das coisas que Jesus transmitia às pessoas e transmite a nós hoje e que precisamos transmitir aos outros não é a dureza, mas a compreensão. Independente do que alguém faça ou tenha feito conosco, precisamos transmitir a ele a mensagem: entendo o que você está passando, entendo como você se sente, mas deixe-me também lhe dizer o que fala a palavra de Deus. Você não tem de ficar como esta. Você não tem de ficar como está. Pessoas feridas ferem pessoas, mas o amor pode curá-las e transformá-las. É óbvio que Satanás quer que façamos. Ele quer que desenvolvamos uma dureza e um enrijecimento dentro de nós para que não possamos sentir ou ser sensíveis às necessidades dos outros. Deus quer que sejamos mais sensíveis aos sentimentos e às necessidades dos outros e menos sensíveis aos nossos sentimentos e às nossas necessidades. Ele quer que nos coloquemos em suas mãos e que deixemos que Ele cuide de nós enquanto praticamos ser bons, compassivos e sensíveis com as outras pessoas. Como crentes, não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos, mas devemos ser movidos por eles para demonstrar compaixão e compreensão àqueles que necessitam. Esse é o propósito e o uso correto dos sentimentos e das emoções, a fim de que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1:4. Sentimentos ou decisão? Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22:44. Lembre-se de que os sentimentos são parte da alma, sobre a qual geralmente se diz ser composta pela mente, pela vontade e pelas emoções. Quando nascemos de novo, não nos é dito para pararmos de pensar. Apenas nos é dito para começarmos a pensar de uma maneira nova. Quando nascemos de novo, não nos é dito para pararmos de decidir, para pararmos de desejar. Apenas nos é dito para rendermos a nossa vontade a Deus e decidirmos fazer o que Ele deseja de acordo com a direção do Espírito Santo. O mesmo acontece com as emoções. Quando nascemos de novo, não nos é dito para pararmos de sentir. Apenas nos é dito para aprendermos a expressar esses sentimentos da maneira correta. Jesus não sentiu vontade de ir para a cruz, mas ele resistiu a agir de acordo com seus sentimentos. Ele sujeitou suas emoções ao Pai Celestial. No jardim do Getsêmani, Jesus passou por uma agonia de alma enquanto se esforçava para resistir à tentação de fazer o que sentia vontade de fazer, em lugar de fazer o que sabia que era vontade de Deus para ele. No próximo áudio, vamos terminar o capítulo de número 1. Que Deus te abençoe.